Por muitas décadas, a segurança internacional dependeu do diálogo entre Moscou e Washington sobre o tópico do controle de armas nucleares. Nos últimos anos, no entanto, esse diálogo praticamente parou completamente e o uso de chantagem nuclear disparou. Na Rússia, por exemplo, houve apelos por ataques nucleares na Europa e por uma explosão nuclear demonstrativa. Em maio, a Rússia realizou exercícios nucleares táticos em resposta ao chamado apoio direto do Ocidente a ações terroristas contra a Rússia. Autoridades russas até ameaçaram usar armas nucleares estratégicas contra o Ocidente. Moscou rejeita a proposta de Washington de reiniciar as negociações de controle de armas. Deixou claro que isso não é uma prioridade e que continuará a quebrar tabus até que suas demandas em outras áreas sejam atendidas. Em outras palavras, a Rússia está explorando o desejo dos Estados Unidos por controle de armas, mas cá entre nós, os americanos se esforçaram e muito para que tudo isso também acontecesse. Ameaças nucleares se tornaram rotina para o Kremlin. Toda vez que Kiev recebe novas armas, recebe permissão para usar armas ocidentais para atacar território russo ou atacar os sistemas de alerta de mísseis da Rússia, Moscou recorre então a ameaças nucleares. Ignorando os limites que Washington impôs ao seu apoio à Ucrânia, o Kremlin está fazendo tudo o que pode para mostrar que não se importa em manter o controle de armas. De fato, a Rússia vem tentando intimidar o Ocidente com armas nucleares há anos. Em 2018, o presidente russo Vladimir Putin tentou turvar as águas ao anunciar o desenvolvimento de armas não cobertas pelo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o New START 3, incluindo o míssil de cruzeiro de longo alcance Burevestnik, movido a energia nuclear, e o supertorpedo com capacidade nuclear Poseidon. Esse novo programa incomodou Donald Trump na época que anunciou a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF, de 1987, que limitava exclusivamente os mísseis de cruzeiro de longo alcance. O tratado INF exigia que a Rússia e os Estados Unidos eliminassem permanentemente seus mísseis balísticos e de cruzeiro, nucleares e convencionais lançados do solo, com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros, e o Burevestnik poderia chegar até 20.000 quilômetros de distância. Junto com uma conversa sobre a modernização de sua tríade nuclear, tudo isso tinha a intenção de sublinhar a vantagem estratégica da Rússia, impressionar o establishment dos Estados Unidos e tornar Washington mais complacente em outras questões. Mas agora a Rússia mais uma vez lançou uma iminente ameaça nuclear. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, emitiu um alerta sobre uma terceira guerra mundial contra os Estados Unidos, dizendo que o Ocidente estava procurando problemas ao considerar os pedidos ucranianos para usar armas fornecidas para conduzir ataques em território russo. Por ter sido o chefe do Ministério do Exterior, a ameaça nuclear então é oficial e abre mais uma vez discussões sobre o uso de mísseis fornecidos pelo Ocidente para atacar a Rússia, que, segundo Lavrov, equivalem a brincar com fogo. Os Estados Unidos, apesar dos pedidos da Ucrânia, permaneceram firmes em sua posição de que suas armas de longo alcance só podem ser usadas em solo ucraniano ou para defender o país de ataques russos na fronteira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu repetidamente aos aliados ocidentais que aprovassem o uso de suas armas para atacar alvos dentro da Rússia, insistindo que isso poderia mudar a maré da guerra. Lavrov alertou o Ocidente para não atender a esses pedidos de Kiev. Segundo ele, há muito tempo ouvimos essas especulações sobre permitir o uso não apenas do Storm Shadow, mas também de mísseis americanos de longo alcance. A propósito, uma fonte anônima em Washington disse que esse trabalho está sendo feito. O pedido da Ucrânia está sendo visto de forma geralmente positiva. Ainda de acordo com a declaração de Lavrov durante a entrevista, esse envio e os pedidos de mais armas é chantagem, é uma tentativa de fingir que o Ocidente quer evitar uma escalada excessiva, mas na realidade isso é engano. O Ocidente não quer evitar a escalada, o Ocidente está pedindo por isso, e me parece que isso já é óbvio para todos.
Lavrov voltou a repetir as retóricas do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, de que mais uma vez o Ocidente está brincando com fogo, destacando que são como crianças pequenas brincando com fósforos. É algo muito perigoso para tios e tias adultos que são encarregados de armas nucleares em um ou outro país ocidental. Lavrov analisou que as regiões que mais seriam afetadas no mundo em caso de uma terceira guerra mundial exclusivamente seria a própria Europa, que fica entre Estados Unidos e Rússia, um escudo natural claro para os americanos, não observando, é claro, o Pacífico. O secretário de imprensa do Pentágono, o Major-General Patrick Ryder, disse a repórteres durante uma entrevista coletiva na terça-feira que a política de Washington sobre o uso de mísseis fornecidos pelos Estados Unidos pela Ucrânia não havia mudado. Segundo Ryder, vocês não ouviram dizer que os ucranianos podem usar a assistência de segurança dos Estados Unidos para se defenderem de ataques transfronteiriços. Em outras palavras, contra-ataque. Mas no que se refere a ataques de longo alcance, ataques profundos na Rússia, nossa política não mudou. De acordo com o secretário do Pentágono, os Estados Unidos não buscam conflito com a Rússia. Estão simplesmente apoiando uma nação democrática que foi invadida há 2 anos e meio e permitindo que ela se proteja. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu na terça-feira, 27 de agosto, que a incursão da Ucrânia na região russa de Kursk, que começou em 6 de agosto, poderia então desencadear a Terceira Guerra Mundial. Coincidentemente, a Rússia se manifestou da mesma forma, através de Sergei Lavrov. Como já sabem, o Brasil passa por profundas censuras nas redes sociais e todas as plataformas estão vulneráveis. Por isso peço que ajudem o meu trabalho em trazer análise e notícias comprando os meus produtos na loja oficial, umapenca.com/área militar. Temos camisetas, canecas de várias temáticas e de vários gostos e com preço acessível. Então acesse umapenca.com/área militar.